Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula para os alunos do segundo ano. Então vamos lá. Na aula de hoje vamos começar a estudar diluições de soluções. Vamos ver como é a forma correta de fazer uma diluição, certo? Então desde já eu peço que você deixe o seu like aí, ative o sininho e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Valeu! Vamos continuando aqui. Então, primeiramente vamos ver a diferença entre dissolver e diluir. Pessoal, dissolver é simplesmente você misturar soluto em solvente. Então, dissolver é adicionar soluto. Quando você pega um soluto, por exemplo, sal ou açúcar, e você adiciona em um solvente para formar uma solução, né? Você está dissolvendo o soluto no solvente. Isso aí que é dissolver. E diluir é adicionar solvente, ou seja, diluir é você adicionar solvente a uma solução, certo? Então, suponhamos que temos aqui uma solução com a concentração X, uma solução concentrada de água e sal. Vamos supor que essa mesma solução aqui, ó, de água e sal. Você quer diluir esta solução. Como é que você vai fazer? Você vai adicionar solvente. O solvente era o que? Era a água, no caso, né? Então você vai adicionar a água aqui. E aí você vai diluir a solução e vai ter uma solução mais diluída, certo? Então, quando você tem uma solução concentrada e quer diluir, você adiciona solvente e você vai diluir a solução. Então, em resumo, dissolver é adicionar soluto a um solvente e diluir é adicionar solvente a uma solução, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de diluições no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós adicionamos água ao suco de fruta concentrado para obter uma bebida de sabor mais agradável. Vamos supor que você fez aí um suco isso aqui é uma melancia, né? Fez um suco de melancia aí e ele ficou muito forte, né? Tava muito forte, né? Ou seja, tinha muito soluto, tinha muita melancia para pouca água. Então, como é que você faz para deixar ele, entre aspas, mais fraco, né? Que mais fraco e mais forte que nós usamos, na verdade, é mais concentrado e mais diluído, né? Quando nós falamos que está forte, é porque está muito concentrado. Quando está fraco, é porque está muito diluído. Então, nesse caso, você fez um suco forte, um suco que está muito concentrado. Você quer diluir, você vai adicionar solvente. Nós acabamos de ver que diluir é adicionar solvente. Então, o solvente, nesse caso, para o suco é a água, né? Então, você adiciona mais água. Quando nós colocamos um pouco de água quente em um café forte para torná-lo mais fraco, né? Mais diluído. A mesma coisa, acabei de falar. Mais fraco significa mais diluído. Então, se o café estava forte, você adiciona mais solvente, que é a água nesse caso, para diluí-lo, certo? Na cozinha, o detergente líquido dilui-se na água durante a lavagem da louça, certo? Mais um exemplo de diluição. Na agricultura, os inseticidas são diluídos em água antes de sua aplicação nas plantações, certo? Na construção civil, adiciona-se solvente à tinta para torná-la mais fluida, facilitando sua aplicação. Então, quem já fez alguma pintura aí, ó, em alguma parede, já sabe, né, que antes de você aplicar a tinta, você tem que diluir ela e você usa um solvente para isso. Nesse caso, às vezes pode ser água, em outros casos não é água, é uma outra substância, certo? Mas é um exemplo também de diluição aí, ó. Então aqui, ó, resumindo, diluir uma solução significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente, beleza? Mais uma vez para reforçar, ó, diluir significa adicionar uma porção do próprio solvente. Então vamos lá, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui uma solução aqui nesse Erlenmeyer aqui, ó, uma solução inicial, beleza? E aqui nós temos o solvente puro. Suponha que aqui a solução é, mais uma vez, vamos pegar uma solução aí bem simples aí de água com sal, um pouco de sal. Então uma solução de água com sal. E aqui nós vamos adicionar o solvente puro, que no caso é a água pura, né, para fazer uma diluição. Então fizemos isso aqui. Nesse caso aqui nós tínhamos uma solução mais concentrada, né, ó. Quando nós diluímos ela, ou seja, adicionamos água, adicionamos o solvente, nós vamos ter agora uma solução mais diluída. Então, vamos analisar aqui quais são as diferenças entre essa solução aqui e essa aqui. Vamos lá. M1 aqui, pessoal, é a massa do soluto, certo? Vocês têm que concordar comigo que a massa do soluto, ou seja, a massa do sal que tinha aqui na solução, é a mesma massa de sal que tem nessa solução final aqui. Porque você não modificou a quantidade de sal.
você modificou a quantidade de solvente, certo? Então concordem comigo que M1 aqui, ó, que é a massa do soluto, no caso aqui sal, é o mesmo M1 daqui, ó, porque é a massa do sal que vai ter aqui também. Beleza? Nós não mexemos na quantidade de sal. Então V é o volume da solução, aqui, ó. E aqui nós temos um V com esse tracinho aqui, é o volume dessa solução aqui. São volumes diferentes, ó. Você consegue ver tanto pela imagem ou pela lógica, né? Se você adicionou mais água, você aumentou aqui o volume da solução. E a concentração aqui, esse C, também vai mudar, né? Quando nós diluímos, nós diminuímos a concentração, beleza? Diluir é exatamente isso, diminuir a concentração. Então, para a solução inicial aqui, ó, nós temos aí a concentração em massa dessa solução é o que? É a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Que nós vimos na aula passada. Eu vou deixar aqui um card aqui em cima para que vocês possam ver. A concentração em massa, ó, inicial, da solução inicial, é a massa do soluto, que é M1, está aqui, ó, M1. Deixa eu pegar aqui a caneta. M1 está aqui, ó, certo? Dividido pelo volume da solução, que está aqui, o volume da solução, ó, V, certo? Essa é a concentração em massa para a solução inicial. Então, nós podemos isolar o M1 aqui, ó, trazendo esse V que está multiplicando, certo? Nós temos aqui um V que está multiplicando, nós vamos levar ele para o outro lado do igual. Ele está dividindo, desculpe, ele está dividindo aqui, ó. O V está dividindo o M1. Se eu quero isolar o M1, eu posso trazer o V para cá, multiplicando, né? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. M1 vai ficar igual a V vezes o C, ou seja, volume vezes concentração, certo? Isso aqui é uma equação importante para você botar na sua cabeça. E para a solução final, a mesma coisa. A concentração em massa da solução final, que é o C' aqui, ó. Eu chamei de C', certo? É igual a massa do soluto, que é M1 também, né? Nós já vimos que a massa do soluto não muda de uma solução para outra, não muda, nós não mexemos no soluto. Dividido pelo volume final, ó. O volume final muda, né? V', certo? Então, mesma coisa, se eu quiser isolar o M1 aqui, é só eu trazer o V' multiplicando aqui. E eu vou chegar aí que M1 é igual V' vezes C', certo? Ó, M1 igual V' vezes C', né? Volume final vezes concentração final, certo? Então, dado que a massa do soluto, M1, permanece constante, ó, nós temos o quê? Que V vezes o C, ó, volume inicial vezes concentração inicial, é igual ao volume final vezes concentração final. Ó. Se M1 é igual ao VC e M1 também é igual ao V' vezes C', eu posso concluir, ó, que VC é igual ao V' vezes C', certo? Isso aqui é uma conclusão simples de se fazer. Nós chegamos nessa equação aí que pode ser chamada em alguns casos como a equação da diluição. Sempre que tratamos de diluição, nós vamos usar essa equação aqui, ó. Ela é muito importante, certo? É uma equação bem prática. Nós vamos ver daqui a pouco como é que se usa ela. O que é que ela nos diz? Ó, o volume e a concentração de uma solução são inversamente proporcionais. Essa equação aqui nos mostra que quando o volume de uma solução aumenta, a concentração diminui. Quando o volume diminui, a concentração aumenta. São inversamente proporcionais. E é verdade aqui, ó. Nós temos uma solução inicial aqui com um volume pequeno, ó, e ela é mais concentrada, tá vendo? Ó? Quando nós adicionamos o solvente, o volume dela aumenta, ó. Olha o volume como é maior. E ela é mais diluída, certo? Então, quando o volume aumenta, a solução ela fica mais diluída. Quando o volume diminui, a solução ela fica mais concentrada, certo? De acordo com essa equação aqui, ó. O mesmo raciocínio vale tanto para a concentração em massa quanto para a concentração molar. Então, nesse caso aqui, eu fiz com concentração em massa. Mas se você quiser usar a concentração em quantidade de matéria, né, que é a concentração molar, é a mesma coisa. Você vai mudar apenas que no lugar aqui do M1 vai ficar um N, né, que é o número de mol. Beleza? Mas o resto é a mesma coisa. Vai ficar N1 e N1 aqui. Beleza? No laboratório, a maneira mais comum de diluir uma solução é a seguinte. Vamos aprender aqui agora. Suponha que você tem uma solução concentrada de um reagente específico lá. E você precisa diluir essa solução. Você precisa de uma solução desse mesmo reagente, porém, ele tem que estar mais diluído. Você não quer usar essa solução que está muito concentrada. Você precisa de uma concentração menor.
Como é que você vai fazer? Vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma pipeta, né, que é uma vidraria como essa que está mostrada aqui, ó, que ela serve para medir quantidades de volume, pequenas quantidades de volume, 5 ml, 10 ml, 25 ml, certo? Você vai pegar essa pipeta e retirar da solução concentrada, ó, o volume desejado. Calma que daqui a pouco eu vou explicar como é que você vai saber qual é o volume que você vai precisar usar, certo? Dessa solução concentrada aqui. Então, pegou o volume lá, você vai adicionar, ó, o conteúdo que você pegou desse volume aqui. Você pegou um certo volume, certo? Você vai adicionar isso aí nesse balão aqui, ó, que se chama de balão volumétrico, certo? Que é uma vidraria que serve para preparar soluções. Então, o conteúdo integral da pipeta é transferido para um balão volumétrico de volume igual ao volume final desejado. Então, olha que aqui tem um risquinho vermelho, certo? Esse risquinho aqui serve para medir qual volume tem quando a solução chegar até nesse risquinho. Então, vamos supor que esse balão aqui é de 100 ml, certo? É um balão de 100 ml. Significa que quando a solução chegar aqui nesse risquinho, vai ter 100 ml exato, certo? Então, você vai... Antes, eu recomendo colocar um pouquinho de água destilada no balão e depois colocar a solução dentro desse balão, nessa água destilada, certo? Então, depois de fazer isso, você vai acrescentar mais um pouco de água destilada, certo? Não para preencher até o risco ainda, apenas um pouco até aqui, ó, mais ou menos. Beleza? Para que depois você consiga mexer esse balão a fim de homogeneizar a solução, certo? E em seguida você completa mais uma vez até o risco com água destilada mais uma vez. Beleza? Esse é o procedimento correto para se preparar uma solução, certo? Feitas em qualquer laboratório do mundo, o procedimento correto é esse aí, tá bom? Então vamos ver aqui uma questão aqui, para que nós possamos ver na prática como é que a gente usa isso. Como você prepararia 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio, 20 gramas por litro? Então, veja que isso aqui, ó, é a concentração em massa, certo? Da solução de cloreto de sódio, certo? A concentração em massa. Com base em uma solução de mesmo composto cuja concentração é igual a 100 gramas por litro. Então, a primeira coisa que você tem que ter aqui, pessoal, é interpretação de texto. Se você não conseguir interpretar, você não vai conseguir resolver essa questão. Porque veja que ele te dá informações, mas se você não souber interpretar as informações, você não vai conseguir utilizar as informações, certo? Então, ele está te perguntando como você prepararia 1 litro de uma solução de cloreto de sódio. Você quer preparar 1 litro de uma solução com cloreto de sódio com essa concentração aqui, ó. Beleza? Então, você tem que chegar a 1 litro de uma solução de cloreto de sódio em água, né? Com essa concentração aqui. E você vai chegar nessa solução aí com base em uma solução de estoque que você tem, que tem essa concentração aqui, ó. Ou seja, mais concentrado, né? Você tem que fazer uma diluição. Se você quer partir de 100 gramas por litro para 20 gramas por litro, né? Ou seja, você quer diminuir a concentração, você vai ter que fazer uma diluição, certo? Então você tem que saber que é uma diluição. Então vamos lá. Bem detalhado para que você consiga entender, ó. Vamos supor que aqui é a nossa concentração inicial, certo? Ó, a solução concentrada de cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio NaCl. Aqui está a concentração dela, 100 gramas por litro, certo? Uma solução concentrada. E lembrando que você quer chegar em 1 litro de uma solução de 20 gramas por litro, certo? Como é que você vai fazer? Você vai sempre utilizar, ó, como você já viu que é uma diluição, certo? Ó, se você quer sair de 100 para 20, você vai diluir, certo? Diluição. Vai diluir, é ou não é? Como você já viu que é uma diluição, você tem que usar essa fórmula aqui, ó. Não pode esquecer essa fórmula. Volume inicial vezes concentração inicial é igual ao volume final vezes concentração final, beleza? Qual o volume inicial que você vai precisar usar dessa concentração aqui, dessa solução concentrada, para chegar na solução que você quer? Você não sabe ainda, é isso que você vai ter que descobrir com essa fórmula aí, certo? Qual a concentração inicial? Tá aqui, ó. É a concentração da solução inicial, a solução que é concentrada, né? 100 gramas por litro. Qual o volume final que você quer preparar?
Você quer chegar em 1 litro de solução, né? O volume final. E qual a concentração final? É a concentração que você quer chegar, 20 gramas por litro, certo? Simples assim. Então, com isso aí, eu vou aplicar aqui na fórmula. Apliquei, ó. O V eu quero achar. A concentração inicial é 100 gramas por litro, igual volume final 1 litro, concentração final 20 gramas por litro. Eu quero encontrar aqui o volume inicial. Como é que eu vou fazer? Esse 100 gramas por litro está multiplicando aqui o V, eu vou trazer ele para o lado de cá dividindo, ó, certo? Se ele está multiplicando aqui, eu posso levar ele para o outro lado dividindo. Levei ele dividindo aqui, ó. Agora ficou com V, né, o volume inicial que eu vou precisar vai ser igual a 1 litro vezes 20 gramas por litro, dividido por 100 gramas por litro. Posso cortar aqui 100 gramas por litro com 100 gramas por litro, ó. Se tem os dois em cima, eu posso cortar. E aí posso resolver esse cálculo aqui, ó. 1 litro vezes 20 é 20, dividido por 100, isso aí vai dar 0,2. Lembrando que esse cálculo aqui você faz de cabeça, certo? Com um macetezinho de andar as vírgulas, ó. Quanto é 1 vezes 20? Dá 20, né? Eu vou botar aqui o 20. Vou usar 20,0, né? Todo mundo sabe que é a mesma coisa que 20. Se eu quero dividir por 100, ó, 100 tem 2 zeros, certo? Como eu estou dividindo, eu vou andar a vírgula para a esquerda. Como o 100 tem 2 zeros, eu vou pular ele 2 casas para a esquerda, ó. 1, 2. Então a vírgula vai ficar aqui, ó. Então vai ficar o que? 0,2 ou 0,20, tanto faz. O zero à esquerda aqui do 2, ele não vai interferir em nada, certo? Então 0,2. Então, o que foi que eu achei aqui? Eu achei o volume que eu vou precisar usar, certo? Dessa solução inicial. Então, eu vou precisar pegar 0,2 litros dessa solução inicial e completar com água destilada até chegar em 1 litro. Quando eu fizer isso, eu vou ter automaticamente uma solução de 20 gramas por litro. Simples assim, pessoal. Aí você pergunta, mas professor, como é que eu vou calcular 0,2 litros? Geralmente quando está 0, alguma coisa, litros, a gente não usa em litros, a gente expressa isso em ml. Como é que eu vou transformar 0,2 litros em ml, ó, pessoal? Bem simples, ó. Você tem que pegar aqui litros, ml. Se eu quiser transformar algo de litros para ml, ó, eu vou multiplicar por 1000, certo? Se fosse o contrário, transformar de ml em litros, aí é o contrário de multiplicar, né? Você vai dividir por 1000. Quanto é 0,2 vezes 1000, né? Mesma coisa que a regra de andar a vírgula. Eu tenho aqui 0,2 e eu quero transformar em ml, né? Em litros, né? Eu quero transformar em ml. Como é que eu faço aqui? Eu multiplico por 1000. Como é que eu vou saber quanto vai dar? 1000 tem 3 zeros, né? 3 zeros. Então eu vou andar a vírgula para a direita. Aqui foi para a esquerda porque eu dividi, certo? Mas agora eu estou multiplicando, então é para a direita. Vou andar a vírgula 3 casas, né? 1, 2, 3, certo? Então a vírgula vai ficar aqui, ó. Então eu vou colocar mais um zero aqui, mais um zero aqui e outro aqui. Então vai ficar... Apaga esse zero à esquerda, né? Apaga esse zero aqui. Vai ficar o quê? 200, ó. 200,0 é a mesma coisa que 200. Então 0,2 litros é igual a 200 ml, certo? Então você vai pegar aí 200 ml dessa solução inicial, tá bom? Então na prática é simplesmente isso, ó. Acabamos de ver. Nós planejamos aqui, ó. Isso aqui nós já vimos que vai dar 200 ml, certo? 200 ml da solução inicial, certo? Esse cálculo aqui foi o planejamento de como nós vamos preparar essa solução de 20 gramas por litro, sendo 1 litro da solução, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Ó? Nós temos aqui a solução concentrada, vamos representar que ela está aqui agora, ó. Nós vamos pegar com a pipeta aqui, ó, com a pipeta, nós vamos pegar 200 ml dessa solução. Ó, vou pegar 200 ml dessa solução concentrada, né? A solução aqui ela tem a concentração de 100 gramas por litro.
Vou pegar apenas 200 ml dela com a pipeta. Vou colocar um pouco de água aqui no balão volumétrico e em seguida vou passar os 200 ml para esse balão volumétrico. 200 ml mais uma vez aqui, ó. Vou passar os 200 ml para esse balão volumétrico que está com um pouco de água destilada. Depois eu vou colocar mais um pouco de água destilada, certo? Vou mexer e vou preencher até o menisco aqui, até esse risquinho rosa aqui, ó. Lembrando que esse balão aqui, nesse caso é de 1 litro, certo? O balão de 1 litro. Por quê? Porque quando eu preencher até esse risquinho aqui, ó, significa que completou 1 litro. E eu vou ter certeza, né? De acordo com esse cálculo aqui, eu tenho certeza que eu preparei aqui 1 litro de uma solução 20 gramas por litro de cloreto de sódio. Beleza? Simples assim. É assim que se prepara uma solução da forma correta, tá bom, pessoal? Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esquece aí de deixar o like, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e se inscrever para dar essa moral para o professor aqui, beleza? Então, valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu! You ready?